Você já sentiu que está carregando um peso que ninguém vê? Aquela dor silenciosa, aquela culpa escondida, ou até mesmo aquele vazio que insiste em te acompanhar nos momentos mais difíceis? Se você já passou por noites em claro, se perguntando qual é o sentido de tanto sofrimento, este vídeo foi feito especialmente para você, porque existe uma história real, poderosa, profunda e transformadora, que não apenas ecoa há mais de 2000 anos, mas que também carrega em si uma resposta eterna para os dilemas que enfrentamos até hoje. Hoje você vai descobrir que a Sexta-feira Santa não é apenas um feriado religioso, é um convite, um chamado à libertação, uma mensagem de esperança no meio da dor. E se você assistir até o final, vai entender por que o maior sofrimento da história da humanidade é também a maior prova de amor que já existiu, e como isso pode mudar completamente a sua vida. Imagine Jerusalém há mais de 2000 anos, uma cidade pulsante, cheia de barulho, cheiros, tensões políticas e religiosas. Era sexta-feira. Os mercados fervilhavam. Os soldados romanos vigiavam cada esquina, e entre as vielas estreitas, um homem era levado para ser julgado. Seu nome, Jesus de Nazaré. Para muitos, um profeta. Para outros, uma ameaça. Para seus seguidores, o próprio Filho de Deus. Ele havia passado a noite em oração no jardim do Getsêmani. Lá, suou gotas de sangue, antecipando a dor que viria. Foi traído com um beijo, preso injustamente, e agora estava diante de tribunais humanos, enfrentando acusações falsas e uma multidão manipulada que pedia por sua morte. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que alguém tão puro, tão justo, teria que sofrer tanto? A resposta começa a surgir quando entendemos que essa história não é apenas sobre um homem, é sobre cada um de nós. Você já se sentiu acusado injustamente? Já enfrentou momentos em que foi julgado por algo que não fez? Então, você já experimentou uma pequena parte do que Jesus viveu naquele dia. Mas a diferença é que ele poderia ter evitado tudo isso. Ele tinha poder para parar o sofrimento, para se defender, para fugir, e mesmo assim escolheu permanecer. Escolheu ser ferido, escolheu carregar uma cruz, e aqui entra o ponto mais surpreendente dessa história. Ele fez isso por você. Sim, por você que talvez esteja cansado, sobrecarregado, tentando encontrar um propósito no meio do caos. A cruz não foi um erro do destino, foi um plano divino, um plano que envolve seu nome, sua dor, sua cura. À medida que Jesus é levado de um julgamento ao outro, algo começa a se destacar: o silêncio. Ele não se justifica, não grita, não suplica por misericórdia. Isso não é fraqueza, é entrega, é amor em sua forma mais pura. O castigo que ele recebeu era nosso. Os chicotes que cortaram sua pele representavam as consequências dos nossos erros. A coroa de espinhos que lhe foi colocada simbolizava a vergonha, o desprezo, a humilhação que tantas vezes sentimos. Ele absorveu cada ferida, cada golpe, como se dissesse: deixa que eu carrego isso por você. Essa é a essência da Sexta-feira Santa. É um Deus que não ficou distante, observando o sofrimento do mundo. É um Deus que entrou na dor, se fez carne, se fez homem e amou até o fim. Talvez hoje você esteja enfrentando um fardo invisível, um relacionamento quebrado, um sentimento de culpa que insiste em te assombrar, a dor de uma perda, a solidão que ninguém vê. E aqui está a notícia que pode transformar sua vida. Jesus não apenas entende o que você está passando, ele já passou por isso por você. Ele foi rejeitado, traído, humilhado, ferido, crucificado. E tudo isso não foi por acaso, foi por escolha. Uma escolha movida por amor. Ele viu sua dor e decidiu que não deixaria você sozinho. Isso muda tudo, porque não importa o que você tenha feito ou o quanto tenha se afastado, a cruz continua de pé. E o amor que se revelou ali continua gritando para quem quiser ouvir: eu perdoo,
eu restauro, eu dou nova vida. Jesus carrega sua cruz pelas ruas de Jerusalém. Cada passo é um esforço. Seu corpo, já sem forças, cambaleia. Ele cai, mas levanta. É ajudado por Simão de Cirene, um desconhecido que é forçado a participar da cena. As mulheres choram ao longo do caminho. O povo observa com diferentes olhares, uns de desprezo, outros de compaixão, outros ainda sem entender. Cada estação da cruz é um símbolo, um marco, um lembrete. E enquanto isso acontece, o céu começa a escurecer, como se a própria criação estivesse prestes a testemunhar algo que mudaria tudo para sempre. Essa caminhada tão dura, tão intensa, revela uma verdade profunda. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o caminho é só dor, ainda há propósito, ainda há redenção. E o que tudo isso oferece para você hoje? Liberdade, perdão, cura. A cruz não foi o fim, foi o começo de algo novo. Por meio do sofrimento de Jesus, você pode se libertar da culpa que te paralisa. Você pode olhar para a sua história e encontrar sentido, mesmo nos capítulos mais escuros. Porque quando Jesus morreu, ele levou com ele o peso do seu passado. E quando ele declarou, está consumado, ele estava dizendo, você está livre. Livre para recomeçar, livre para amar, livre para viver com propósito. A mensagem da cruz é simples, mas poderosa. Não importa quem você foi, importa quem você pode ser a partir de agora. Agora, pense por um momento. E se essa dor que você está vivendo hoje for o solo onde Deus vai fazer brotar uma nova vida? E se esse deserto for o lugar onde Ele quer te encontrar? A Sexta-feira Santa nos ensina que a escuridão pode até durar uma noite, mas a luz da ressurreição já está a caminho. Não desista agora, não pare no meio da jornada. O sofrimento não é o ponto final. É apenas uma vírgula na história que Deus está escrevendo com você. E essa história, acredite, é de redenção. Chegamos ao alto do monte chamado Calvário. Lá, o ambiente é pesado, silencioso, tenso. Soldados romanos cravam os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. O som do martelo ecoa como uma sentença. A dor é insuportável, mas mais profunda que a dor física é o abandono. Ele olha para o céu e clama, Deus meu, por que me abandonaste? Neste momento, Jesus não sente apenas o peso da cruz. Ele sente o peso de toda a humanidade, os pecados, as culpas, os traumas, os erros que cometemos ao longo da vida. E por mais chocante que isso pareça, foi ali, naquele instante de agonia, que o amor atingiu sua expressão mais completa, porque ele estava morrendo para que você vivesse, morrendo para que a sua dor tivesse cura, morrendo para que a sua culpa tivesse fim, morrendo para que você nunca mais precisasse se sentir sozinho. Se você já se sentiu esquecido por Deus, saiba que Jesus também se sentiu assim. E isso muda tudo, porque Ele não é um Salvador distante que observa de longe o sofrimento humano. Ele é um Deus que desceu até o fundo do poço da dor, do abandono, da injustiça, para que ninguém mais precisasse ficar lá. Ele conhece a sensação da traição, a dor da solidão, o gosto amargo da injustiça. E ainda assim, diante de tudo isso, ele olhou para os que o crucificavam e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que tipo de amor é esse? Um amor que perdoa mesmo sendo ferido, um amor que entrega tudo, mesmo não recebendo nada em troca. Um amor que diz, mesmo que você não me ame agora, eu continuo amando você. E é por isso que essa história precisa ser contada. Porque ela cura, porque ela liberta. Jesus entrega seu espírito e morre. O céu escurece, a terra treme. O véu do templo se rasga de alto a baixo, como um símbolo poderoso. A separação entre Deus e os homens foi removida. Mas naquele momento, o que se sente é luto, dor, silêncio. Os discípulos fogem, confusos, desorientados. Maria chora aos pés da cruz.
Os soldados vão embora sem entender o que acabaram de testemunhar. O corpo de Jesus é retirado com cuidado e colocado em um túmulo emprestado. Tudo parece acabado, mas é aí que começa o milagre, porque espiritualmente algo estava acontecendo. O preço havia sido pago, a dívida foi cancelada. O sangue que escorria da cruz agora selava uma nova aliança, uma ponte entre o céu e a terra. E mesmo no silêncio do túmulo, a esperança já estava viva. Quantas vezes você já se perguntou, onde está Deus no meio do meu sofrimento? Talvez ele pareça em silêncio, talvez você olhe ao redor e veja tudo escuro, sem direção. Mas saiba disso, o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. Foi no silêncio do sábado que o céu preparava o maior milagre da história. Da mesma forma, nos momentos em que tudo parece parado na sua vida, quando as orações não encontram resposta, quando a dor parece não ter fim, Deus está agindo. Ele está movendo peças invisíveis, curando feridas profundas, preparando sua ressurreição pessoal. A cruz nos ensina que a dor é real, mas temporária, e que se confiarmos até o fim, veremos a glória que vem depois da tempestade. No domingo pela manhã, algo extraordinário acontece. As mulheres vão até o túmulo com aromas para ungir o corpo de Jesus. Mas ao chegarem lá, encontram a pedra removida. O túmulo está vazio. E um anjo anuncia: ele não está aqui, ressuscitou. Aquilo que parecia fim era apenas um novo começo. A morte foi vencida. A dor foi transformada em glória. A cruz, que era símbolo de derrota, agora se tornava sinal de vitória. E essa é a mensagem que ecoa até hoje. Não existe morte que Deus não possa transformar em vida. Não existe capítulo da sua história que ele não possa reescrever. A ressurreição não é apenas um evento, é uma proposta, é um chamado, é a prova de que há esperança até mesmo quando tudo parece perdido. E o que isso significa para você, agora, nesse exato momento? Significa que você pode recomeçar, que a culpa não precisa mais te dominar, que o medo pode ser vencido, que o passado não precisa mais ditar seu futuro. A cruz e a ressurreição te oferecem algo que ninguém mais pode dar: perdão absoluto, amor incondicional, vida eterna. Você pode ter paz, pode ter direção, pode ter consolo em meio ao luto, força em meio à fraqueza, fé em meio à incerteza. Isso não é apenas teologia, é transformação real. Jesus não morreu apenas para mudar a história, ele morreu para mudar a sua história. E se você permitir, essa mudança começa agora. Você percebe que, naquele momento crítico, foram as mulheres que permaneceram? Enquanto os discípulos fugiram, Maria Madalena e outras mulheres estavam ali, firmes. Foram elas as primeiras a ver o túmulo vazio. Foram elas as mensageiras da ressurreição. Isso nos ensina algo poderoso. A fé verdadeira não desiste na escuridão. Ela permanece mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo com medo, e é essa fé que Jesus honra. Talvez você se sinta pequeno, insignificante ou esquecido, mas Deus vê, Deus honra, Deus responde a quem permanece. A fé que resiste à noite sempre será recompensada com o nascer do sol. Agora eu te convido a olhar para a cruz e se perguntar: que áreas da minha vida precisam de ressurreição? Que culpas eu ainda carrego, mesmo sabendo que Jesus já levou? Que feridas eu preciso deixar que Ele cure? Não deixe essa mensagem ser apenas mais um vídeo. Deixe que ela entre no seu coração. Reflita, ore, chore se for preciso, mas acima de tudo, decida. Decida confiar, decida recomeçar, decida seguir. A Sexta-feira Santa é mais do que uma lembrança, é um marco. Um lembrete de que, por mais escura que seja a noite, a manhã da ressurreição sempre vem. E ela pode começar hoje, dentro de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe. Envie para alguém que está passando por um momento difícil. Curta, comente, diga aqui nos comentários:
Qual foi a parte dessa história que mais te tocou? O que você sente que precisa entregar hoje diante da cruz? E se você quiser ir além, participe da sua igreja local. Viva essa experiência, porque a fé não é um evento isolado, é uma jornada. E essa jornada com Jesus é cheia de propósito, de perdão e de recomeços. A cruz nos lembra do preço, mas a ressurreição nos lembra da vitória. E você foi feito para viver essa vitória todos os dias.